Pare de vender consultas de hipnose. O tema é polêmico hoje, eu sei. Pare de vender regressões de idade. Eu sei, é polêmico. E talvez pare até de vender sessões de hipnose. E eu vou te explicar por quê. Lucas, você ficou doido? Você é professor de hipnose, hipnoterapeuta. Como você está falando isso? Calma, eu vou te posicionar melhor sobre isso. Bom, ao longo de toda a minha carreira, e enquanto professor de hipnose, formo hipnoterapeutas para vender hipnoterapia, sabendo que a hipnose é uma ferramenta cientificamente comprovada, que tem, de fato, muitos resultados terapêuticos. Mas a verdade é que a hipnose é para todos, mas nem todos são para hipnose. Tem pessoas que têm muita dificuldade com o método hipnose, que podem levar várias sessões para entrar em transe quando entram, ao passo que outras vão super bem na hipnose e se encaixa como uma luva o método. Já tem algum tempo que eu já não vendia mais sessões de hipnoterapia, porque eu percebia que tinha pacientes que de verdade não precisavam da hipnose, embora a hipnose seja muito eficiente. Eles precisavam apenas trocar uma ideia, ou precisavam apenas de uma reprogramação rápida que a PNL podia resolver. Alguns casos queriam apenas desabafar e organizar as ideias, e aí eu usava a psicanálise, por ser psicanalista, ou outras técnicas terapêuticas. Então, por mais que a pessoa vinha com aquela expectativa da hipnose, eu falava, calma, vamos ver o seu caso. Então, para eu fazer hipnose, isso dependia de alguns critérios, como a qualidade do transe da pessoa, se havia necessidade realmente de acessar uma regressão, né? Se a pessoa era muito cética, então tem pessoas que até querem hipnose, mas elas estão tão ansiosas, elas estão tão controladoras que nem sempre acontece a hipnose na primeira sessão. E ela pode sair frustrada dessa sessão no sentido de, poxa, eu paguei o melhor hipnoterapeuta e ele não conseguiu me hipnotizar, sendo que na verdade ela que não estava preparada naquele momento para entrar em transe, e talvez ela fosse entrar lá pela terceira, quarta ou quinta sessão. E talvez ela respondesse melhor a um outro método. Então, muito embora eu seja um professor de hipnose e acredite muito na hipnose, eu entendo que tem alguns casos que ela vai ser muito eficiente e tem alguns casos que eu prefiro usar outras abordagens. Por isso, já de um tempo para cá, eu venho trabalhando com a sessão terapêutica, embora quase não atenda mais, tá? Tenho me dedicado mais a cursos, mas as poucas pessoas que eu atendi nos últimos tempos, eu vendi o pacote terapêutico. Mas é muito comum, pelo inconsciente coletivo das pessoas, quando vão te pedir uma sessão ou querem saber do seu trabalho, elas escrevem assim, quanto é a consulta? E sempre me incomodou muito o termo consulta, porque consulta no inconsciente coletivo é nivelado por essas consultinhas de convênio, essas consultinhas baratinhas. E o trabalho da hipnoterapia é um trabalho muito raro, né? Você veja aí que os melhores hipnoterapeutas cobram no mínimo R$500 uma sessão, porque realmente vale, e alguns vão cobrar R$1.000, R$1.500 ou mais uma sessão, porque nós somos poucos, somos raros e fazemos poucas sessões, por isso é um valor mais agregado. Mas quando você vende a consulta, há um padrão de que uma consulta é R$200, R$150. Como assim? Você vai cobrar R$500 uma consulta, sendo que o meu médico cobra 200. Os meus alunos escutam muito isso. A não ser que você tenha uma autoridade muito bem definida, como a que eu criei ao longo desses anos, escrevendo livros, formando mais de 20 mil pessoas, dando cursos e palestras pelo mundo. Aí sim as pessoas não fazem conta do quanto você cobra. Mas quem está começando sempre me relatou muito isso. Professor, as pessoas acham caro, porque não entendem como uma consulta pode ser mais cara. E de verdade, a consulta, se a gente pegar na etimologia da palavra, é uma consulta, a gente vai consultar alguém. E embora isso possa ser interessante na anamnese, o processo da hipnoterapia é muito mais um processo de reprogramação mental sob medida do que uma consulta. Então o termo seria muito mais uma sessão do que uma consulta. Até aí, concorda? Ok? Beleza. No entanto, ao longo desses últimos tempos, eu venho percebido que quando eu coloquei o nome mentoria terapêutica, ao invés de consulta, ao invés de sessão, ao invés de hipnose, os clientes viam um maior valor agregado. Porque quando a gente fala mentoria, qual preço vem na sua cabeça? Quando você fala consulta, qual preço vem na sua cabeça? Eu estou falando de inconsciente coletivo, tá? Não estou falando do que é certo do que é errado. Você vai ver frequentemente mentorias que custam 20, 30, 50 mil reais dos grandes players do mercado. No mínimo 10 mil reais, não é? Ou seja, uma mentoria terapêutica também, para mim hoje faz mais sentido porque enquanto a sessão de hipnoterapia vai olhar muito para uma coisa específica e para o passado, a mentoria terapêutica ela não é só terapia, ela é um trabalho de acompanhamento, que não vai ser só uma sessão. É um acompanhamento por algumas sessões que vai olhar não só para o passado
do paciente, mas também vai traçar futuro, metas, objetivos, planos de ação. E eu percebi também que não basta só reprogramar o passado do paciente se ele sai da sua sessão sem eira nem beira, sem um planejamento, sem uma meta bem definida, sem um acompanhamento, sem saber o seu propósito de vida. Então hoje, quando eu atendo alguém, eu atendo pouquíssimas pessoas, eu vendo uma mentoria terapêutica. Por quê? Porque não é só sessão, é um trabalho de acompanhamento passado, presente e futuro, que vai trazer propósito de vida, traumas, ressignificações, relações familiares, metas, plano de ação, boa formulação de objetivos, crenças. A gente vai varrer a história da pessoa como um todo. E isso é muito, mas muito superior a uma consulta. Então hoje, quando me perguntam quanto é a consulta, a gente já nem responde como consulta. A gente responde como consultoria terapêutica, ou no mínimo, pacote terapêutico. Faz sentido para você, terapeuta? Essa dica que eu estou dando, é uma dica de mentoria, hein? É uma dica que vai te reposicionar melhor no mercado e vai te diferenciar dos profissionaizinhos que vendem apenas consultinhas. Afinal de contas, você quer vender uma consultinha ou uma mentoria terapêutica? É um branding muito mais eficiente e que vai valorizar o seu trabalho. Claro, você vai ter que entregar algo a mais, você vai ter que fazer algo diferenciado, você vai ter que investir mais tempo, você vai ter que se debruçar sobre a história dessa pessoa e não só fazer uma consultinha próximo, não. Por isso é um trabalho diferenciado, por isso é sob medida e por isso não é barato. Quando as pessoas acham caro essa mentoria terapêutica, eu entendo que ok, não é para ela. Ela não conseguiu perceber a intensidade do valor que é entregue, porque uma coisa é preço, outra coisa é valor. E aí sim eu indico diversos hipnoterapeutas, assistentes, que vão cobrar, obviamente, mais barato do que eu. Mas eu, enquanto professor, treinador, não posso me nivelar cobrando um valor simbólico para a terapia. Uma coisa é eu vender cursos online por valor acessível, até porque eu vendo em larga escala, mas o meu tempo, a cada dia, vale mais. Diante de tantos compromissos que eu tenho, eu poderia estar gravando um curso enquanto estou atendendo uma pessoa, e quando eu gravo um curso, eu vendo em escala. Então é óbvio que a sessão de um Lucas Naves não vai ser R$200. Concorda? Eu também não vou revelar aqui nesse vídeo. E é claro também que quando você procura os melhores médicos do Brasil, você não vai pagar R$200. Então saiba quem você está procurando, né? Então quando alguém fala, é caro, a minha secretária fala, você sabe que você está procurando o professor mais conceituado da área. E não vai ser barato. Você quer pessoas baratas? Tem aqui, ó. Boa sorte. E é isso. Quando eu quero fazer uma caridade, eu faço de coração. Os meus cursos são super acessíveis, mas mentoria, atendimento não é para qualquer um. Mas eu garanto que a entrega é extremamente profissional e diferenciada. Eu também recomendo você que é hipnoterapeuta não vender regressão, até porque nem todo mundo regride. Muitas pessoas não vão regredir, vão ter apenas uma retrocognição, uma memória aguçada do passado. Então quando a pessoa fala quanto é a sessão de regressão, peraí, primeiro precisamos saber se a regressão é para você. Por que você quer uma regressão? Se faz sentido realmente a regressão, ok? Então, explicando direito para que não me interpretem mal, de forma alguma eu estou desmerecendo a hipnose, até porque é o meu trabalho e eu acredito super na hipnose, na PNL. Eu estou apenas incentivando você que é terapeuta a se posicionar melhor. Você vai continuar fazendo hipnose, mas se você vender mentoria terapêutica e você se aperfeiçoar em outras técnicas terapêuticas, você vai conseguir entregar a hipnose para quem é a hipnose. Você vai conseguir envelopar a hipnoterapia para aquele paciente que vai encaixar como uma luva. E você não vai ficar insistindo em goela abaixo, enfiar a hipnose numa pessoa que não precisa de hipnose ou que dificilmente vai ser hipnotizada. E aí você usa outros métodos. Até porque a hipnose tem muitas vantagens, mas também tem limitações, como toda e qualquer terapia. Por isso, dominar outras ferramentas, como a programação neurolinguística, é fundamental, que inclusive eu tenho a formação practitioner presencial e a formação online de PNL para terapeutas, que você pode aprender inúmeras técnicas de PNL. Quantas vezes um paciente meu, por algum motivo, não entrava em transe, mesmo eu fazendo toda a hipnose, e aí eu usando ferramentas de PNL, com ele completamente em vigília, a gente conseguiu resolver. A hipnose, ela vai potencializar a PNL ou qualquer técnica de psicologia que você utilize. Mas você tem que ser um terapeuta tão bom que mesmo quando o transe tão esperado não acontece, você ainda assim consegue tratar o paciente se ele quiser. Faz sentido? Então foque muito mais na estratégia terapêutica, na clareza terapêutica, no tratamento sob medida,
do que em consulta, sessão. Corra das sessões únicas. Muito embora a gente saiba que uma sessão pode resolver uma pessoa, geralmente não é suficiente. As nossas sessões, elas não são muitas, mas também uma só é muito pouco. Principalmente quando a pessoa vem e ela põe todas as fichas naquela sessão, é o dinheiro da vida dela, ela fala assim, eu já tentei de tudo, se você não resolver, eu não sei o que eu vou fazer. Olha o tamanho da pressão, da responsabilidade para você resolver em uma sessão. A chance de frustração é muito grande. Eu gosto mais de diluir isso num pacote terapêutico, onde eu consigo, sessão após sessão, fazer um acompanhamento, um ajuste, para que ao final a gente entregue um trabalho de excelência. E tudo aquilo que é excelente não pode ser barato. Raro, você tem que ser raro, porque uma pessoa que está disponível a todo momento, que tem horário a todo momento, ela se torna barata, tem demais no mercado. Agora, uma pessoa rara é uma pessoa seleta e tá tudo certo você ser disponível demais ou raro demais. Mas quer uma dica? Seja um pouco mais raro. Valorize o seu tempo, porque se você não pôr valor e preço no seu tempo, ninguém vai colocar. O seu preço, o seu tempo é o ativo mais precioso que você tem. Portanto, saiba se posicionar. As minhas formações estão aqui todas disponíveis. Você pode acessar o meu site www.lucasnaves.com.br clicando aqui no link da bio e lá você tem inúmeras formações, hipnose, master hipnose, marketing para terapeutas, para você aprender a se posicionar e diversas outras formações. Para mentorias terapêuticas ou mentorias de vida e carreira, que nós também temos, envie um e-mail para contato@lucasnaves.com.br ou nos envie uma mensagem no direct do Instagram @lucasnavesoficial, ok? É sempre um prazer vir aqui alertar e trazer bons conteúdos para você. Até o próximo vídeo.